Olá, nós estamos aqui hoje iniciando o nosso primeiro podcast Empreende Alto Tietê, ou Alto Tietê Empreende. Estamos recebendo aqui hoje o Caio Siqueira e eu vou passar a palavra para ele aí, para ele poder fazer a sua apresentação e a gente iniciar. Bom dia, Quintino. Obrigado, é isso, é com você. Obrigado por nos receber aqui. Primeiro podcast, me sinto honrado, de verdade, em estar fazendo parte da história, né, desse podcast. Eu espero que tenha muitos e muitos outros, né? Venha gente muito, muito melhor do que eu aqui, porque esse é o objetivo, né? Trazer pessoas aqui que empreenderam e que querem de alguma forma melhorar, né? Melhorar a sua vida e de quem está nos ouvindo. Muito obrigado. Legal, Caio. Eu estava falando aí, até nos bastidores com você, que eu gostei muito de uma definição da palavra empreender. Empreender, na verdade, uma das definições é iniciar um sonho, ou seja, é ter um sonho, partir de um sonho. Desse sonho, na verdade, você vai para a ação. Então, o empreender cabe muito na questão aí da vida, tá? Você tem um sonho, na verdade, que nem no seu caso tenho certeza, de se tornar militar. E aí, após você se tornar militar, antes de se tornar, na verdade, você sonhou em fazer academia e depois se tornar um militar, se assim pode dizer. E aí, depois disso, você cresceu na sua carreira, continuando com os sonhos de empreender. Hoje, pelo que eu sei, na corporação você tem tem uma função, na verdade, ou uma patente. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Bom, legal. Eu não lembro quem disse, mas eu ouvi uma frase que tudo ele é criado duas vezes, né? Então, primeiro é criado na sua cabeça, e depois você, virando ação, você realmente consegue realizar aquilo lá. E a parte do sonho é isso, é criar primeiro na sua cabeça e depois você colocar em ação. E sendo bem sincero, eu entrei na polícia não foi por sonho. O sonho começou depois. Na minha primeira função na polícia, eu fui soldado temporário e foi por dinheiro mesmo. Eu venho de uma família muito pobre e vamos dizer que o meu sonho era estar longe de onde eu estava. Então eu vi na Polícia Militar uma oportunidade de realmente ajudar minha mãe, que eu ainda morava com ela, ajudar minha mãe a sustentar a casa. E depois, no caminho, nos próximos anos, eu vi que teria uma oportunidade de ser oficial da polícia. E aí sim começou um sonho. Quando eu estava ainda na escola de soldados, e eu vi um álbum de fotos, né, de um amigo, na verdade, do irmão de um amigo meu. Ele era um companheiro de pelotão. E o irmão dele estava na academia e tinha um álbum de fotos da formatura dele. E eu vi aquele uniforme azul com listras vermelhas, inclusive foi o uniforme que eu casei. Então eu vi aquele uniforme, aí eu olhei e falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero ser oficial da polícia. E aí sim, nasceu o sonho, e aí eu corri atrás dele, fui fazer vestibular, um dos vestibulares, na época um dos mais difíceis da FUVEST, era FUVEST ainda, junto com medicina era um dos mais concorridos. Caramba, Caio, legal. Eu confesso para você também que eu já vi algumas cerimônias aí, militar, é algo muito bonito, muito fabuloso. Tanto é que a maioria das debutantes, né, de 15 anos, geralmente eles costumam, no nosso, pelo menos na minha época, eles iam até os quartéis, e faziam com que o jovem que fizesse, o aspirante viesse fazer a dança com a jovem, né? E saiu vários casamentos daí, viu? Saiu vários casamentos. Porque a molecada da academia entra lá com 19, 20, 21 anos, e com a debutante de 15 anos dá certinho. Legal. Então, o que a gente quer aqui, na verdade, um pouquinho, você fez assim rapidamente uma prévia aí, mas a ideia desse empreende aqui é que realmente a gente conte um pouco, porque nem tudo, né? Nem tudo é alegria, tá? Nós tivemos e nós temos aí, eu com certeza também no meu negócio, nós iniciamos, eu costumo brincar aqui no chão de fábrica. Aí eu fiz uma história sobre isso para chegar a ser o empresário que eu sou hoje. Então, o que eu quero mostrar, na verdade, com esse podcast é isso, que não é você chegar e, como a gente costuma brincar, né, já chegar querer andar na janelinha, né? Então, nós temos nossos percaptos. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus percaptos que você teve aí durante essa carreira, durante essa trajetória. Legal. E assim, empreender, para mim, empreendedor é um herói, de verdade. Porque é muito fácil, eu estudei pra caramba pra estar onde eu tô, mas a função, na média, a função do funcionário público é difícil de entrar e depois que você entra não tem tantos percalços e é o total oposto do empreendedor. O empreendedor é um sonhador por natureza, porque o cara que sabe que 80% dos empreendimentos quebram e mesmo assim vai lá, bota dinheiro, energia, tempo
para realmente empreender, esse cara tem que ter alguma coisa diferente. Tem um parafusinho a menos para começar. Mas assim, na minha vida dentro da Polícia Militar, né, eu cheguei até o cargo de capitão, hoje eu comando a Polícia Militar em Poá, e realmente algumas fases são mais difíceis que as outras. A época que eu ficava mais na rua, mais no operacional, provavelmente foi um dos mais difíceis. Por quê? Porque a gente tem contato todo dia com o que é bom e o que é ruim na sociedade. E eu lembro até hoje, um dos dias mais difíceis da minha vida na Polícia Militar foi quando eu tive que socorrer um policial baleado. Então, um policial estava no dia de folga dele, estava indo visitar a mãe dele, lá em Mogi, e 10 horas da manhã, mais ou menos, ele chegou para entrar na casa da mãe dele, ele foi baleado na frente da casa. Então, realmente, esses dias são um dos piores. Assim. Eu imagino. Na verdade, eu também tive um ex-funcionário meu e um grande amigo, um jovem, na verdade, também aconteceu aqui no bairro. Ele ganhou até o nome dele no CSI, né, que tem aí de Poá, da Guarda, onde fica o pessoal da Guarda, que é o Tosi. Também foi uma fatalidade muito grande. Ele saindo da casa do sogro e tal, ele foi vítima de tentativa de assalto, ele quis reagir, eu acho que é um instinto, né, natural do policial, e aí, na verdade, ele acabou sendo baleado. Então, essas coisas a gente fica muito triste, e eu imagino o que você passou. O Tosi eu conheci, nós trabalhamos juntos, aqui em Suzano, na verdade, eu trabalhei junto com ele lá, eu trabalho com a esposa dele, com a Simone Tosi. Simone Tosi. Estávamos ontem ainda conversando, ela tem uma energia muito boa, e realmente é difícil, porque assim, às vezes a sociedade acha que o policial tem superpoderes, mas não tem, né? A gente tem alergia a chumbo, né? Da mesma forma. Então machuca da mesma forma a gente como machucou qualquer pessoa. Então a gente tem que realmente ter cuidados e a gente aprende a se defender, aprende a defender a sociedade, mas pode acontecer com qualquer um. E a gente acaba deixando a nossa família em casa para realmente defender toda a sociedade. Legal. Mas falando um pouquinho em família, e a gente deixa aqui nossas condolências aí a Tosi, né? Na verdade, a família dele. Inclusive tem uma criança, né? Tem o Arthur, se eu não me engano. Tudo. Um abração aí para todos. Eu já vou aproveitar e perguntar, e a esposa? Como é que é? Porque, na verdade, eu sei que ela é militar também, né? Sim, a esposa é policial militar, ela tem muita energia, gosta de ajudar muito. Às vezes dá uma briga em casa, né? Quando a gente leva o serviço para casa, né? Porque a gente tem pensamentos diferentes em algumas coisas e quando vai discutir isso em casa pode dar um pouquinho de briga, mas no geral a gente gosta de ajudar as pessoas e foi mais ou menos por isso que eu entrei no Rotary, a gente se tornou companheiro no Rotary por causa disso. Nós temos essa alegria de ter recebido você aí no Rotary Club, juntamente aí numa reunião que nós fizemos aí de posse, tivemos dois, você e a Braina. A Braina, né? Sua esposa. Estava tentando lembrar aqui o nome da sua esposa. Foi muito bem recebidos lá também, com certeza, mas foi uma alegria ter você aí como companheiro nosso. Obrigado. Parabéns. Gostei muito da recepção e a gente está aí. Tem tentado fazer um trabalho muito forte aí, que eu estou sabendo já aí, está tentando trabalhar com as nossas redes aí também. Sim. Eu acho que é importante. Eu ouvi da Sidneia que o Rotary ele precisa mostrar o que faz, porque aí ajuda a trazer mais companheiros, né, e ajuda mais pessoas. Legal. Então, realmente, a ideia do Rotary é isso, né? Ajudar a comunidade. A gente está junto da comunidade para contribuir, para ajudar aí no que a gente pode. Eu estou deixando o cargo aí de presidente no Rotary Club. Eu acho que esse período que eu passei de um ano aí, a gente fez um trabalho bacana. E agora a gente vai estar aí com a Raquel, assumindo aí a partir da próxima reunião nossa, quarta-feira agora. Exatamente. Já é a Raquel que está aí no comando. Para tocar também, o sino. Com certeza, para tocar o sino. Com certeza vai, e os companheiros, sem sombra de dúvida, vai estar apoiando aí. Mas, Caio, legal. Agora eu quero que você me fale um pouquinho. Você também está entrando no empreendedorismo, né? Pelo que eu sei também. Conta um pouquinho dessa novidade aí. Não é a primeira vez que eu tento empreender, né? E na primeira vez eu fiquei na estatística dos 80% que quebraram. Eu tentei abrir um negócio, uma funilaria em Mogi, junto com um outro policial também, né? E
Não deu certo. Eu levei por 2 anos, né, prejuízo em cima de prejuízo. E lá eu aprendi que mais do que o que você lucra é o que você tem de despesa na empresa. Né? E as despesas me afundaram. Né? Foi devagar, né? E aos pouquinhos, bem devagarzinho. E no final de 2 anos eu quebrei. Eu realmente falei, tá bom, reconheço que eu quebrei e fechei a empresa. Cara, bacana. Esse é um ponto muito importante, né? Sim. A pessoa reconhecer, né, o seu limite e poder retomar aí novamente e sadio, né? No sentido, não, eu agora sei onde eu errei e vou fazer uma correção para um próximo. E aí você está encarando novamente aí mais um ato de empreendedorismo agora de negócio. Sim, agora num local totalmente diferente. E aquela questão do sonho que você falou no começo, é que eu comecei a gostar dessa área, que é a área de investimentos, alguns anos atrás, vai para 10 anos atrás, quando eu vim para Suzano. Eu trabalhava em Mogi, eu morava em Mogi, aí eu vim transferido para Suzano, e aqui eu comecei a ter um novo contato com amigos antigos, né? Um capitão da minha turma. A gente começou a falar um pouco sobre liberalismo, sobre economia, e aí foi para a parte de investimentos. E aí eu percebi que investimentos é uma coisa que policial não sabe fazer. Simples assim. Na média, o policial ele tem pelo menos um empréstimo consignado. Então ele tem mais despesas do que receita, na média. E é por isso que eu comecei a aprender sobre investimentos e a passar para os alunos. O policial novo, que ele está na escola de formação, e Suzano era uma sede de escola de formação. Eles ficavam 6 meses em Pirituba e depois eram distribuídos em batalhões de área, ficavam mais 6 meses aqui. Nesses 6 meses, eu passava para os policiais novinhos, né, quais as dificuldades de se investir e como poderia investir para realmente ter, no longo prazo, um dinheiro lá na frente. Né? Porque uma das dificuldades, não é uma dificuldade, mas a mentalidade do servidor público no geral, e o policial não gosta de ser chamado de servidor público, é que você tem uma certa estabilidade. Né? O Flávio Augusto fala que estabilidade não existe, mas o funcionário público, no geral, ele acha que ele tem estabilidade. E por ter estabilidade, ele sabe que no futuro, ele provavelmente, o que ele contribuiu para o INSS ou pela Previdência dos Militares, por exemplo, vai ser o suficiente para compor, para dar tudo que ele precisa lá no futuro. Infelizmente, isso não é um fato. Né? E a gente sentiu na pele, alguns anos atrás, quando mudaram a nossa Previdência do militar. O militar, ele se aposentava com 30 anos de serviço, né? Passou a ser 35. Então, parece pouco, mas para quem entrou com uma regra do jogo e depois, ao longo do tempo, mudou para outra, já fica mais difícil. E a sociedade está tendendo para mudar novamente essas regras, esses benefícios, vamos dizer assim, para o militar em geral. Então, o militar está deixando de ter um reconhecimento de um lado, né? E é muito por causa disso que a profissão não está sendo mais atrativa. Então eu comecei a passar para eles, para o pessoal parar de reclamar das coisas e começar a cuidar dos seus próprios investimentos. E aí começou a minha paixão pelos investimentos. Aí depois eu tirei a minha certificação financeira e agora eu me conectei a uma consultoria, né? Hoje eu sou consultor de investimentos pela Portfel, que é isso que eu ia perguntar, qual que era a consultoria? Portfel. Portfel. Portfel, com o T mudo. E já é a maior consultoria do Brasil, né? Bateu agora 10 bilhões sobre consulta. Ganhou o prêmio da XP como maior consultoria e é a consultoria do Grupo Primo, né? Então o Thiago Nigo, que é o Primo Rico, e o Bruno Perini, que são 2 influencers, eles se juntaram e perceberam que no ambiente de investimentos fazia sentido ter uma consultoria. Legal. E a consultoria, o que é uma consultoria? Consultoria os consultores, eles ajudam as pessoas a investir melhor. Então, ele vai estar no segundo passo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é guardar dinheiro. Um consultor pode te ajudar? Pode, mas ele vai ajudar muito mais quando você está no segundo nível. Quando você já tem um capital investido, vamos dizer aí, pelo menos 150 mil reais investidos, você já consegue o consultor já consegue entregar mais resultado ao cliente do que
começar do zero. Começar do zero fica caro. Eu quero entender como é que você então capta esse possível investidor, na verdade, né? Porque aí desse auxílio, ou dessa consultoria que você está, você tem um fixo ou você faz também uma percentual do que ele ganhar no investimento que você orientar, é isso? É isso. Então, o modelo de consultoria é um modelo em que o consultor ele trabalha para o cliente e é remunerado de acordo com o patrimônio do cliente. Geralmente é 1% sobre o capital do cliente por ano. Tá? Então, se o cliente ele tem 100 mil reais no final de um ano, e obviamente é dividido em meses, né? Mas em um ano ele tem 100 mil reais, R$1.000 para o consultor. Só que assim, dividido em 12 meses. Né? Então dá menos de R$100 por mês. Tá. Então é relativamente barato pelo que o consultor pode te entregar. Por quê? O consultor ele consegue, na média, te entregar pelo menos 4% a mais de rentabilidade no ano. Praticamente qualquer que seja o cliente inicial. Né? Nós já fizemos esse estudo e tanto aqui quanto no Canadá, que foi feita uma pesquisa pelo Royal Bank do Canadá, que o consultor que é levado 15 anos pelo cliente, ele tem um retorno de 4 vezes mais. 4 vezes mais depois de 15 anos. Então esse é o retorno acumulado que o consultor pode entregar para o cliente. Então é importantíssimo quem está num segundo nível, ou seja, quem já guarda o dinheiro, ter uma atenção, ou você aprende e investe melhor, ou você pede ajuda de alguém que entende para te ajudar a investir melhor. Você chegou no ponto que eu ia te perguntar. Hoje, com tanta informação que nós temos aí, basta dizer, se você quer fazer alguma coisa, você consulta o YouTube para saber como é que faz, né? Agora é o time, né? YouTube e ChatGPT. Não, então, e agora nós temos a inteligência artificial aí, né? Sim. Que é o ChatGPT. Eu mesmo vou confessar para você, eu tenho utilizado algumas vezes isso aí para criar algumas artes, algumas situações aí. E a nossa arte, inclusive, aí do Empreende, foi uma arte criada pela inteligência artificial. Legal. E aí eu imagino o seguinte, é um concorrente para você? Ou, na verdade, é totalmente diferente, no sentido assim de credibilidade, de ação? Legal. A área de consultoria se mistura com a área de medicina e mecânico, na questão de que a gente não entrega uma informação, a gente entrega a confiança. Então, para você primeiro precisa construir uma confiança com o cliente, porque você não vai entregar o seu portfólio, né? Você não vai pedir ajuda para alguém que botar se você abrir sua carteira para alguém que você não confia. Você chegou num ponto que eu ia também te perguntar, né? A posição sua como um capitão da Polícia Militar, ela te rentabiliza essa credibilidade também? Sim e não. Por quê? Vamos lá, rentabiliza no quesito de que, por ser uma figura que as pessoas conhecem, principalmente numa cidade pequena, fica mais fácil de se aproximar das pessoas. Certo. Legal, tem esse ponto. Agora, o ponto negativo nesse sentido é porque, bom, ele é capitão da polícia, o que ele entende de investimentos? Você entendeu? Ele entende bastante de polícia, concordo, ele tem graduação para isso, mas o que ele entende de investimentos? E foi exatamente aí que eu fui buscar a minha certificação no mercado financeiro. Eu já sou certificado pela Ambima, sou especialista você tem em graduação também, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Sou bacharel em ciências policiais e segurança pela Polícia Militar. Legal. Professor de tiro policial também. Professor de tiro policial. Essa é a mais divertida, a aula que eu dou mais divertida que tem. Analista de inteligência policial, piloto de drone em operações policiais. Sim. Caramba, cara. E todas essas especializações você precisa fazer curso na polícia, não é de orelhada, né? Não, sim, imagino. O investimento é grande. Os drones da polícia aí foram comprados a pelo menos R$10.000 cada um. Então é um investimento grande, você bater numa árvore nele é complicado. Mas voltando um pouquinho aí o seu investimento que você fez aí na área de empreendedor, eu entendo. As pessoas às vezes linkam muito, né, a área policial com a área de segurança. Sim. E aí você fez uma inversão total, né, na verdade, no empreendimento que você se propôs aí. E aí você fez uma especialização, então? Isso, em investimentos. Em investimento. Eu tô pensando em fazer um MBA na área para ter um pouco mais de conhecimento. Né? Mas não a gente vai ter um crescimento de conhecimento, mas não vai ser isso que vai mudar realmente o patamar do conhecimento que a gente tem sobre investimentos.
Tá, eu acho que isso é uma pergunta que todos hoje, na verdade, eu confesso para você que até você acabou recentemente de ver, nós estamos fazendo um investimento pesado também na área de digital, né, aí, de estarmos nas redes sociais. Você também faz esse trabalho? Sim, de divulgação? É um caminho, na verdade, na sua consciência? Porque como é que você hoje busca a captação? Lógico, pelo conhecimento que você tem. Hoje a gente também até sabe que no Rotary Club abre algumas portas também, assim como outras entidades que eu participo, que aí você está diretamente ligado a alguém que é na área de empreendedor, na área de indústria, na área de médica. Então, ele é um grande celeiro, e assim como eu vivo em outras entidades, para que a gente capte também para o nosso negócio. Que algumas vezes as pessoas me perguntam, pô, mas você está envolto na federação, na associação, no Rotary, na maçonaria, e você é tudo voluntário. Sim. Tá? Então, qual que é também a ideia disso? É a captação, na verdade, desse relacionamento, desses network, porque isso é muito forte, o network 1 a 1, né? É mais ou menos esse caminho mesmo? Sim. E na rede social, voltando um pouquinho para você falou que está investindo nisso, é importante ter a rede social, mas para a área de investimento, para a área de investimentos ou para a área de captação de clientes, digamos assim, é muito mais interessante na nossa área você virar uma forma, um touch point, né, um ponto de contato com o seu cliente, muito mais na parte educacional, de você educar o seu cliente e aí sim aumentar a sua autoridade. Com o aumento da sua autoridade, aumenta a confiança das pessoas no que você faz e aí sim você consegue fazer negócios. Não adianta eu colocar aqui... É muito fácil, você vai lá e pega uma trend da vida, pega um áudio que está hypado, faz um vídeo em cima e isso não vai te trazer cliente. A rede social, para negócios, ela tem que te dar autoridade, né? Ela tem que mostrar para as pessoas que você sabe do que você está falando, você sabe o que você vende. E esse é o ponto principal porque muita gente não gosta de... Rede social dá trabalho, né? Porque você tem que estar sempre na mente das pessoas. E o algoritmo das redes sociais, quanto mais você produz, mais você aparece, né? E uma hora você vai viralizar. Mas para negócios, eu acho que é importante focar bastante na educação, realmente do cliente. Mostrar, obviamente, o que o seu produto faz, mas ensinar para as pessoas alguma coisa que falta para elas. E aí sim ela vai te colocar numa posição de autoridade. Cara, vou falar para você um pouco do que a gente vive hoje dentro do meu negócio, né? Nós temos aí uma gama de possíveis clientes enormes. Todos os setores que você possa imaginar na cadeia produtiva, de alguma forma usa o nosso produto, que é rótulo, etiqueta adesiva. Mas para você alcançar ele, atingir ele, ainda mais com a nova geração, que é a geração nova, eu costumo dizer o seguinte, que eles se fecham, né, dentro dessa tela, e eles não querem mais fazer aquela receptividade 1 a 1, bater esse papo que a gente está batendo aqui, conversar. Anteriormente a gente fazia uma visita no cliente, ia lá, tomava um café, batia um papo, falava sobre futebol, falava sobre inúmeras coisas. E aí você criava um relacionamento. Sim. E hoje, para você conseguir isso daí, é muito difícil. Então a gente tem tentado, na verdade, acompanhar a evolução tecnológica e estar dentro da tela do cara ali, seja Facebook, Instagram, e por aí afora, né? Porque está muito difícil, né, esse 1 a 1. Então, é por onde eu parti, e eu acredito que é o que você está mais ou menos, que eu entendi que você está falando, é justamente isso, criar relacionamento para transparecer a segurança de fazer o negócio. Exatamente. Principalmente na consultoria, que a gente acaba vendendo confiança, as pessoas têm que ter confiança que eu sei fazer o que eu falo que eu sei fazer. Então é bem isso. E assim, não é só a rede social, não é só vendas sociais que vai te dar retorno. Hoje, cada vez mais eu vejo que o relacionamento, né, fora das redes sociais dá muito mais retorno. A maioria dos meus clientes são pessoas que eu já conhecia, que não me conheciam como consultor. Principalmente tem bastante funcionário público, né, e tem alguns amigos que realmente o mais emblemático é um motorista de van escolar. O que a gente imagina, não é demérito, mas a gente imagina que o motorista de van escolar ele não tem uma receita grande. E aí esse cara me ajudou na campanha, até foi um dos doadores, inclusive. Bem falado. Campanha política. Campanha política. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você participou dessa experiência, não é isso? Participei dessa doideira que é a campanha política. Olha, eu confesso para você que eu sei também sobre um pouco disso, viu? Mas vamos lá, depois a gente retoma essa parte aí. Então, e durante as andanças aí, a gente começava a falar sobre investimentos e tal, ele falou, cara, eu tenho
quase 200 mil na poupança. Aí eu falei, não, você tá brincando? É. Eu, não, mas tá, quais são os números? Não, eu trabalho de segunda a sexta, trabalho em 3 períodos diferentes, né? E eu consigo aí ter líquido 10 mil por mês. Eu falei, quê? 10 mil com motorista de van? Eu falei, você quer ser também? Eu falei, me dá uma van aí que eu vou dirigir também. E aí é um cara bem regrado e tal, e que conseguiu realmente chegar a quase 200 mil sendo motorista de van. Então, e ele está preparado para estar num próximo nível. Ele está preparado para ter um consultor, porque o consultor ele consegue, até nesse ponto, realmente rentabilizar mais a carteira dele do que só na poupança. Cara, eu vou pôr aqui para você me corrige com certeza se você achar. Mas ele é um especial, né? É uma outra tendência. Ele já tem essa tendência de economia, né? Sim, porque a gente sabe que o tradicional é o seguinte: você gasta o que você ganha. Exato. Se é 10, se é 15, se é 20, é isso. Mas esse cara, ele é forte no propósito dele de economia, sim, porque realmente dá seus inúmeros problemas e tudo mais, tal, não sei o quê. A gente já visto hoje também aí a rede de Uber, né? Que você vê que muita gente saiu dos seus empregos e trabalham. Eu sei pessoas também que fazem um ganho desse. Mas o cara tem que ter um perfil de ser um investidor econômico. Exatamente. Tá? Então o primeiro passo, e é um dos mais importantes, é a questão do aporte, né? De você realmente guardar, investir dinheiro todo mês. Isso é muito importante, e talvez seja o mais importante. Guardar um pouquinho todo mês e investir, para que realmente você deixa a bola de neve dos juros compostos trabalhar a seu favor, e lá na frente você vai ter um montante de dinheiro que você nem imaginaria, porque nossa cabeça não consegue pensar exponencialmente, que é a fórmula dos juros compostos. Tá, mas assim, só para a gente pôr um exemplo pro pessoal que está nos assistindo aí. Por exemplo, você está me dizendo que ele tem 200 mil parado ali, posto no investimento na poupança, quase que nós sabemos, tá, que é o mais seguro, sem sombra de dúvida, mas é o investimento menos rentável. Tá? E isso, de uma forma geral, na minha concepção, sem querer colocar aí, é o que eu mais ou menos falei, ele é mais ou menos parado, 200 mil, porque a rentabilidade dele, no investimento correto e certo, que aí seria uma pessoa na sua estrutura para orientar, te daria seguramente um valor bem acima disso, que é 1%, se não me engano, a poupança, né? Não. Chega a ser... Hoje tá, como a Selic é a 15, que bateu agora, ele rende 0,8%. 8, tá. E você consegue transformar um rendimento desse em que percentual, mais ou menos, se você me permite perguntar? De 0,8 que está agora, para mais ou menos 1,1 ao mês. 1,1. Então, enquanto ele ao ano, ele poderia... E você falou uma coisa que é um senso comum. Todo mundo fala que a poupança é seguro, é o mais seguro e rende pouco. Infelizmente, isso não é verdade. Por quê? Porque, infelizmente, porque segundo o raio-x dos investidores, que é uma pesquisa feita pela Ambima, 60% das pessoas que investem hoje investem na poupança. E ela não é nem de longe o mais seguro, mas é com certeza o que rende menos. Não. Quanto a rendimento a gente sabe. Isso... Quanto à segurança, ele tem a questão do emissor. A poupança é um produto bancário, ou seja, você está investindo num banco, né? Você está emprestando dinheiro para o banco. Se você colocou o seu dinheiro no Banco Itaú, muito provavelmente você não vai perder esse dinheiro. Tá? Agora, se você não botou esse dinheiro no Banco Master, por exemplo, você tem o risco do Banco Master. Né? Então, é muito mais seguro você investir na taxa Selic, por exemplo, comprando Tesouro Selic, que é muito mais seguro e muito mais rentável do que a poupança. Tá, eu vou ter que perguntar para você, que eu também fiquei curioso. Você conseguiu ajudá-lo? Consegui. Primeiro, né, eu brinquei com ele, né, porque a gente se tornou amigo. Eu fiz assim para ele, eu falei, bate a cara aqui na minha mão, porque, cara, você tá do meu lado, a gente não conversou sobre isso e agora você tá falando que tá na poupança. Aí eu comecei a ajudá-lo, né, então hoje ele tá super feliz com a consultoria e, assim, tudo nessa vida, né, o capitalismo tá baseado em trocas livres e voluntárias, certo? Então eu tenho que te gerar algum benefício como o seu fornecedor, e você como cliente tem que me gerar um benefício. Geralmente, se eu vou te vender essa caneta, eu acho que o dinheiro que você vai me dar, ele vale mais do que essa caneta, né? E você acha que a caneta vale mais para você do que o dinheiro que você está me dando. Os dois ganham. E na consultoria tem que ser a mesma coisa. Ele tem que estar feliz com o trabalho que eu estou fazendo e eu tenho que estar feliz com a remuneração que ele está me dando. Então, só faz sentido ter um consultor
se a rentabilidade que eu te entrego a mais é melhor do que o valor de tempo, de dinheiro de você. Cara, isso com certeza que você está falando é o básico para todo tipo de negócio, né? De empreendedorismo. É o básico. Porque você nunca vai poder vender alguma coisa ou comprar alguma coisa e não ter uma mão dupla, né? Uma via dupla. Tem que ter, né, um equilíbrio entre compra e venda, assim como o consumidor. Sim, mas qual que é o ponto? E é aí que eu queria chegar. Por vezes, a pessoa que está vendendo, né, isso é para o empreendedor, por vezes a pessoa que está vendendo, ela acha que ela está pedindo um favor para o cliente, e não está. Ela está ajudando o cliente a ter uma melhoria de vida, a solucionar uma dor. Você entendeu? Então, o consultor, ele só vai ser relevante para o cliente quando ele trazer um aumento da felicidade para o cliente. E em retorno ele recebe o dinheiro. Então o empreendedor, ele não está fazendo favor. Tá? Ele vai, não, compra de mim, por favor. Não é isso, cara. Você vai entregar, você vai vender para a pessoa e vai falar parabéns por ter tomado essa decisão de comprar de mim. Porque a sua vida vai ficar muito melhor depois disso. Essa é a mentalidade que o empreendedor precisa ter. Bacana. Vamos então agora fugir um pouquinho para a questão política. Fiquei curioso. Você se lançou candidato então? Sim. O ano passado, né, na verdade, eu comandei Ferraz por um bom tempo. Quase 4 anos, e a gente teve uma evolução na segurança muito grande lá, né? E nós conseguimos aumentar o efetivo da polícia, fazendo uma parceria com a prefeitura, né? Então nós criamos a atividade delegada, onde a prefeitura ela paga o salário dos policiais, né? Então a gente consegue colocar mais policiais na rua, né? Então a gente praticamente dobrou a quantidade de policiais em Ferraz. Esse foi um ponto. Nós conseguimos mudar a sede da companhia para um lugar muito melhor, né? Muito mais arejado, então deu uma melhora de vida para os policiais. A gente conseguiu aumentar a quantidade de câmeras na cidade. Na verdade, a gente criou novamente um monitoramento que não existia e foi muito efetivo, né? Esse foi o mais efetivo, eu julgo que foi assim, o investimento mais bem gasto, o dinheiro mais bem gasto em Ferraz foram as câmeras de monitoramento. Então a câmera de monitoramento ela permite que a quantidade de veículos que são recuperados aumentasse muito. Então, por esses vários pontos de melhora, eu fui convidado pela prefeita para compor a base e sair vereador lá para falar sobre segurança pública de Ferraz. Legal. Que precisa bastante. Então, a campanha foi junto com ela. Eu tive 830 votos. Eu fui o quarto mais votado do meu partido, né? Fiquei como suplente, estou suplente. Mas eu acho que não vou assumir lá, não, para mim não é interessante. Mas essa questão de campanha política foi interessante para eu entender melhor como funciona, né, a parte política. E assim, para quem gosta de ajudar e é inconformado, né, como as coisas estão, acho que todo mundo deveria tentar. Quem realmente está inconformado assim, pode ser que você se frustre. Mas acho que é importante ter essa experiência. Para mim foi bastante enriquecedor. Mesmo perdendo a eleição. Bacana. Não, mas a gente ganha. Eu já participei de um pleito também. A gente ganha muita experiência, né? Sim. Você traz um enriquecimento muito grande de pessoa, de ser humano, né? Você descobre aí muita coisa em relação ao ser humano aí, que você depois carrega para a vida e para os seus negócios também. Que você entende que o ser humano é muito complexo. Tá? Eu saí e me lancei candidato uma vez também. Tentei uma segunda vez, não consegui. Aí eu tentei uma majoritária para prefeito, mas aí no final das contas o oxigênio perdeu muito e eu achei que era melhor tirar a candidatura. Sempre importa. Mas eu me ponho no seu lugar também, assim, nós temos esse ímpeto, né, de querer ajudar, de contribuir para a sociedade. E a minha mulher fala, amor, você já contribui muito, você, na verdade, faz um trabalho maravilhoso na cidade, é melhor que você se permaneça dessa forma, né, no informal, do que você ir para o meio político, que sempre tem aquela história, né, você entrar para o meio político, você pode se sujar, né, alguma coisa assim, sem nenhum tipo de ofensa. Mas existe esse dogma, né, essa questão, e eu quero acreditar que não é isso, né, tem como realmente você fazer um trabalho sério.
Mas tem que ter uma composição muito forte, né? Sim, então, sim, tem que ter valores muito fortes. Muito forte. Eu não tive apoio da minha esposa no início porque ela fala, não, só... também lugar comum aqui, fala, não, só tem ladrão, é só sujeira, e seu caráter é colocado à prova a partir do momento que você se candidata, né? Falo, cara, o que você está procurando lá? Eu falei, simplesmente estou procurando melhorar, né? Melhorar a cidade, tem vários pontos de melhora, e não adianta, mesmo estando na base da prefeita, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, e é justamente por isso que a gente quer apoiar, de alguma forma. E essa foi o pensamento, de tentar melhorar um pouquinho. A gente não vai mudar o mundo, né? Mas a gente consegue contribuir, né? A gente fala, colocar um tijolinho, né? Na polícia. Quantos tijolinhos você colocou lá? Você vai se lembrar do porquê. Então, bacana. Uma pergunta que eu quero fazer para você, ainda voltando um pouquinho no seu empreendedorismo aí na área de consultoria. Você está há quanto tempo na consultoria? Eu tô que você fundou a empresa, que você... 6 meses. 6 meses. Eu não sou dono da empresa, eu praticamente presto serviços, né? Então, a relação é PJ entre eu e a consultoria, ela me dá toda a parte de análise de empresa, tudo que precisa estudar a empresa, falar, não, você vai estar autorizado a montar sua carteira com esse portfólio, né? Então, essa análise quem faz é um analista e toma muito tempo, né? Precisa ter muita cabeça. A gente costuma dizer que no mercado financeiro a maioria é engenheiro, né? Tem engenheiro do ITA, porque é o cara que não quer ficar na parte de engenharia e vem para a questão de números mesmo, né? E é o pessoal bem cabeçudo mesmo que consegue analisar as empresas. E ele fala, se a empresa está positiva, está tendo uma rentabilidade boa, você pode indicar e montar o portfólio do seu cliente de acordo com as necessidades do seu cliente, mas com esse portfólio. Então ele me dá essa parte técnica, né? E eu tenho a parte mais relacional com o cliente, né? Para entender qual a sua necessidade de caixa, se você precisa ter mais caixa no curto prazo, porque você tem uma empresa que talvez você teria que aportar na empresa, ou para comprar uma máquina nova e tudo mais, ou se você não tem necessidade de caixa agora e você quer colocar tudo para o futuro, para você viver de renda daqui 15, 20 anos. Então analiso a sua questão, a sua realidade e monto um portfólio adequado para você. Legal. Essa relação com a empresa, você falou que é PJ, então você tem um CNPJ aberto e Sim. você tem um contrato de serviço com eles. Isso, exato. Legal. É bem interessante essa questão, porque por ser funcionário público a gente tem essa dificuldade, né? Então a PJ resolve bastante. Eu estava tentando justamente fazer esse link, entender isso, né? Profissionalismo público que você tem, você conseguir fazer essa abertura para o PJ. Sim. Isso é possível totalmente dentro da hierarquia, dentro do processo? Dentro da hierarquia é possível, a gente precisa só ter um sócio administrador. Então eu tenho um sócio nesse CNPJ, que é o administrador da empresa, né, para ter essa questão do administrador, porque eu não posso ser o administrador dessa empresa, desse CNPJ que é o meu. Legal. Entendeu? Mas esse sócio, na verdade, ele é um sócio real, não digo assim... É uma pessoa real. Mas você é um sócio realmente que também compartilha dessa consultoria? Sim. É uma pessoa que você conheceu, Sim. você conhecia dentro... um outro consultor e a gente tem o mesmo CNPJ. Legal. Então tá bom. Então você hoje é sócio também. Sim. Sim. Mas você consta no contrato? Tem que constar. E não tem problema. Desde que você não seja o administrador, você pode ter, o funcionário público pode ter, na via de regra, pode ter uma empresa aberta. Tá. Quanto tempo de polícia militar? 21 anos. 21 anos. A aposentadoria tá longe então, né? Porque... Olha, pelas minhas contas, se nada mudar mais uns 15 anos aí. 15 anos? 15 anos. Nossa. Para a média da população é pouco. Só que para a nossa realidade, a realidade do policial militar, e principalmente os que estão mais tempo na rua, cabo soldado, cara, isso daqui a gente... estatisticamente, a gente entra melhor do que a média da sociedade e sai bem pior do que a média da sociedade no trabalho policial. Então... tem vários picos de estresse que no longo prazo, acumulando, acaba psicologicamente te atrapalhando bastante se você não souber lidar. E é por isso que a gente tem acompanhamento psicológico, por isso que o pessoal estimula a prática de atividade física, justamente para tentar manter um equilíbrio. Tá, eu vi ali que você tem algumas atividades, principalmente uma delas específica aí é professor de tiro. Sim. Isso te rentabiliza alguma coisa a mais na corporação? Sim.
O professor de tiro, ele dá aula em cursos de formação ou na reciclagem anual e você é rentabilizado por aula. É hora-aula que você ganha. Isso te possibilita também, é uma pergunta só, né, digamos assim, até porque a gente está pensando em negócios aqui, sim. A você ser um credenciado a ser um professor na escola de tiro particular? Não. Isso exatamente não. Eu precisaria fazer um curso fora, mas é possível, vários policiais. Via de regra, tudo que for de educação e área de saúde você pode acumular, inclusive. Vamos dizer que eu tivesse, na parte de educação, eu desse aula numa faculdade. Tranquilamente acumular, não tem problema nenhum. Porque, eu não sei, é um período de treino que você fica para fazer isso, com certeza, né? São aulas que você adquire. Porque hoje você vê muito, me desculpa até falar, o policial, na verdade, para poder aumentar a sua renda, ele faz um bico de segurança, um bico de... E eu vejo isso como um foco a mais de insegurança para a profissão dele. Sim. Porque deixa ele, na minha opinião, pelo amor de Deus, senhores aqui, é mais vulnerável, né? Ao problema de segurança, ao problema de periculosidade. E você, eu com isso comecei a despertar agora uma ideia de que o policial pode ter algumas opções à parte que não tragam ele para a linha de risco. Sim. A gente tem aqui na fábrica uma coisa muito, muito, muito legal. Você começa a monitorar e verificar alguns funcionários que você contrata, que eles têm um quê a mais. Sim. Sabe, o cara ele não vai lá e ele é contratado para fazer uma X coisa, mas, ele faz aquele X e algo mais, então ele tem um diferencial. Na corporação, você como um dos comandáveis, consegue enxergar isso na sua tropa? Por exemplo, cara, fulano de tal ali, eu posso trazer ele mais para perto, para poder tentar melhorar a postura dele, no sentido assim de até graduação. Você consegue identificar isso? Bom, dentro da graduação da estrutura militar, não. Então, você consegue... lá é totalmente mérito intelectual, vamos dizer assim. E uma parte mérito físico. Por quê? Você entra soldado. Para você ir a cabo, ou você espera o seu tempo na fila, que é uma fila única. Do coronel mais antigo ao soldado mais recruta, é uma fila única. Ou você espera você chegar na fila para você ser cabo, e aí demora 10, 12, 15 anos. Ou você faz uma prova. Então você vai, faz uma prova e pula na fila. Sai da fila e entra na fila como cabo. Você pode também fazer uma prova, sair da fila de novo para ser sargento. Então um cara desse que se propõe, na verdade, a empreender, porque isso é um empreendedor. Sim. Porque ele não quer, porque eu acredito o seguinte, você sai de soldado para cabo, você tem, eu não diria regalia, mas você tem alguma troca nisso, porque tudo é troca, né? Principalmente na hierarquia, por exemplo, entre soldados e cabos, quem vai tirar férias em julho? É cabo. Você entendeu? E aí depende muito do batalhão e tudo mais. Mas a antiguidade é uma coisa muito relevante. A gente chama de antiguidade esse tempo de polícia, né? Então a antiguidade é muito relevante, quando vai pedir férias, vai pedir mas aí você como um do comandável, vamos dizer assim, se eu posso chamar dessa forma, você olha aquela pessoa e fala, fulano, você podia prestar a prova para cabo. Você tem perfil, você tem atividade, você tem espontaneidade. Porque às vezes ele já é um comandável, né? Tipo, ele já faz algumas ações que você consegue identificar, o que a gente identifica na fábrica. O cara que faz algo além do que ele é proposto a fazer, ele já é visto e você já fica aguardando. Assim também como existe o outro lado para nós, né? Porque o cara que é muito ativo, eu costumo dizer o seguinte, ele é um possível... concorrente seu. Sim. E aí, aqui em Colo, falando aqui para nós já tivemos aí, num período de 30 anos, nós tivemos já aí pelo menos 3, 4 empregados ou funcionários, vamos dizer assim, ou colaboradores, como nós falamos nos tempos de hoje, que se destacaram realmente e hoje são concorrentes nossos. Numa forma amigável, tranquila, bacana? Sim, mas são. E eu como empresário, tenho essa consciência, percebe? Tá, agora uma pergunta. Você tem duas opções nesse cenário, certo? Certo. Esse cara que pode se despontar, você tem a possibilidade de estimular ele a crescer dentro da empresa ou de manter ele, vamos dizer, no cabresto, vamos dizer assim, manter ali sem uma instrução, sem dar conhecimento a mais, ele vai permanecer no mesmo patamar. Qual que você escolheria como empreendedor? Na opção aí, na verdade, para nós,
Esses que saíram da empresa, na verdade, eles alcançaram o patamar hierárquico, vamos dizer assim, abaixo, vamos dizer assim, do patrão. Por exemplo, eles começaram na linha de fábrica, eles eram ajudante, fizeram uma carreira, fizeram uma história, passaram para impressor, passaram para chefe de produção, depois um deles foi para a área de vendas, e aí, daí para frente, para ele ficou muito questionável, ficaram muito questionáveis. Então, eu acho que não houve uma escolha, porque ele já estava determinado a ser um empreendedor. É aquela história, eu também saí de chão de fábrica, cheguei a um nível que eu falei, porra, você pode, eu até tive oferta de ser gerente, de cuidar de uma empresa e tudo mais, mas o ímpeto de empreendedorismo, que eu acredito que todos têm quando quer montar o seu negócio e dizer, não, eu quero fazer o meu negócio, não te possibilita isto, no sentido de você ter a opção de falar para ele, porque aconteceu, eu queria sair, eu queria tentar um negócio e tal, aí você vai para o funcionário e você fala para ele, não, então tá, vai, eu vou te aumentar o seu salário, ou vou aumentar a sua função para aumentar o seu salário, mas isso é temporário. Sim. Então a gente como empregador ou como empresário, eu pelo menos, eu sei que é uma linha, né, a ser cruzada, já dei aumento, já mudei ele de função. Ele ainda assim está insatisfeito, ou está reclamando, ou está não sei o quê. Chega uma hora que você fala, não tem como. Não tem como. Vai empreender. Sim, sim. E ainda voltando na pergunta de se ele respondi consegue... mais ou menos o que você imaginou? Respondeu. Tá. E assim, tem muita gente que acaba não estimulando essa pessoa a crescer. E eu acho que nesse pouco tempo, eu acho que você só acelera a saída desse colaborador. Quando você não estimula a crescer dentro da empresa. Então você acaba perdendo de qualquer forma. Eu não sei dizer para você o seguinte em grandes corporações, grandes empresas, né? Porque a gente falando de uma empresa pequena como a Kincol, hoje nós estamos aí com 16 funcionários, já tivemos um período de 30, 35 funcionários, até porque a tecnologia trouxe também a perca de emprego. Sim. Nós tínhamos um setor de serigrafia que só o setor tomava 15 pessoas. Você tem uma ideia. Aí surgiu um equipamento novo, uma nova tecnologia, tirou desse setor, porque nós passamos a imprimir ele em rotatividade, pelo menos 10 de cara. Então, nós tivemos essa evolução tecnológica que trouxe, e a gente sabe que a tecnologia, ela traz tanto as coisas boas como algumas percas, né? E isso é fato. Na área de empregabilidade, a tecnologia tira muito emprego. Aí já visto hoje as agências bancárias. Você ia numa agência bancária, você tinha aí 15 caixas, 10 caixas num período que era período de recebível e tudo mais. Você vai numa agência bancária hoje, é um. Sim. Os caras querem e forçam você, e aí hoje a tecnologia veio a Covid e tudo mais, levou nós para essa ponte que você está hoje tudo na internet, você faz pelo celular. Eu tenho 3 contas dessas digitais. É uma maravilha, você não precisa mais se deslocar até lá. Mas tirou postos de emprego que não foi coberto de alguma forma. Naquela área eu concordo que sim. Só que ele acaba sendo movimentado para outras áreas, vai procurar outra coisa, vai empreender inclusive. Às vezes motiva a pessoa a empreender. Uma dos maiores mercados ou viés de empreendedorismo é o Uber, que tirou muita gente da linha de fábrica, do chão de fábrica e foi para Uber. E trouxe também muita dificuldade para a empresa de empregabilidade da pessoa que queira ser o ajudante geral. Eu tenho essa dificuldade hoje. Então está escasso. O movimento, né, no geral, é complicado. Você acha que ficou mais escasso ainda? Muito mais. E o jovem também hoje, com tanta tecnologia, com tanta facilidade, e você vê o pessoal falando aí, o pessoal que faz Instagram, essas coisas, os influencer. Tá? Aí o jovem vê que o influencer ganha dinheiro, não sei o quê. Hoje ele não quer ir para o chão de fábrica, que a gente costuma brincar, você entendeu? Pra você conseguir hoje um ajudante geral, é uma seleção muito forte. Você põe um, põe dois, os caras saem. Então tem toda essa complexibilidade, você entendeu? E aí é legal, linkando no que você falou anteriormente, que você teve que liberar para o mercado 10 pessoas. Imagina se você não tivesse liberado, como ia ficar a dificuldade agora sem tecnologia. Porque hoje já está difícil, com tecnologia já está difícil, imagina sem. Porque a população brasileira, a gente perdeu realmente o boom demográfico. Daqui a 20 anos, a população brasileira vai começar a diminuir, isso é um fato. E não tem como manter a mesma quantidade de evolução, de produção, se não tiver tecnologia. Então a tecnologia tem realmente seu lado negativo, que você vai perdendo um emprego em alguma área específica, mas você acaba liberando mão de obra para uma outra área que talvez precise de emprego. Então é
Essa é a minha visão sobre isso. Caio, vou ser sério para você. Eu não consigo enxergar assim tão nítida. Porque acaba liberando, mas acaba tendo também uma rejeição das pessoas quererem ir para esses setores. Eu já visto aí que a gente sabe aí fora, na Europa, a grande dificuldade que eles têm para os serviços que eles chamam de terceiros, que é, sei lá, varrer rua, limpar rua, catar lixo, andar... Subemprego, né? Subemprego. Assim. E eu acho que nós estamos trazendo isso, está chegando aqui perto de nós para o Brasil, muito forte também. Sim. Entendeu? O jovem não quer, cara. E ainda nós temos aquela história do jovem que não quer fazer nada, nem estudar, nem trabalhar. O neném, né? Já passou, acho que essa fase, mas enfim. Não, cara, infelizmente, o Brasil, se eu não me engano, está o primeiro ou segundo país do mundo de quantidade de neném. Nem trabalha, nem estuda. Infelizmente, é o cara que não quer nada com nada. E aí ele não tem renda, o que acontece? O governo vai lá, pega o dinheiro que ele tirou do seu bolso e fala, toma, amigão. Essa é uma fase para a gente conversar que é muito, muito, muito delicada, né? Mas a gente sabe que tem isso daí, né? Esse assistencialismo muito grande. E aí eu não estou falando de governo nenhum, pelo amor de Deus, que foi implantado e foi trazido para nós, independente do governo, é que também nos trouxe a esse momento, né? Porque realmente, pô, eu tinha caso de funcionário, cheguei a ter caso de funcionário, o cara trabalhava 6 meses anteriormente, quando o seguro-desemprego era de 6 meses, e ficava 6 meses sem trabalhar porque ele recebia o seguro-desemprego. E aí começou a cair numa rotina tão grande disso que o governo acabou despertando para isso e aumentou agora a questão do seguro-desemprego. Mas enfim, mas é que lá, assistencialismo o mês de você, você sai de uma empresa, antes com 6 meses que você trabalhava numa outra empresa, se você fosse mandado embora, você tinha direito. Agora, se eu não me engano, está 1 ano e ainda existe aí algumas variáveis sobre isso. Entendi. Entendeu? Então, já melhorou. Mas você imagina o seguinte, isso traz um déficit muito grande, né? Porque você motiva o cara a não trabalhar. Sim. Eu concordo que você não fazer essencialismo, mas você auxiliar a classe e a população baixa em algum momento para que ele possa, na verdade, se autocredibilizar ou, na verdade, se autodignificar, que é isso que a pessoa precisa, de dignidade, para poder conseguir um novo emprego, ele ter alguns auxílios, mas uma troca justa, tudo bem, eu vou te dar o seguro-desemprego, mas você tem que fazer um curso tal X para você se tornar técnico nisso, para você, daqui a 6, 7 meses, se tornar autoindependente. Essa é a verdadeira questão, né, desse auxílio. E não você perpetuar isso. É algo muito grave, na minha opinião, mas é político. Não, com certeza, tem gente aí com mais de 10 anos recebendo o auxílio do governo, e o auxílio do governo é feito de uma forma que parece legal, é inteligente de falar, se você fala assim, você recebe o auxílio do governo enquanto você não está trabalhando. Aí a pessoa pensa, bom, eu não vou achar um emprego registrado, porque senão eu perco o auxílio. Né? Ou eu não vou trabalhar e aí eu não perco o auxílio. E quando você não está registrado, não tem INSS. Então, a forma que está feita está muito ruim. E você falou independente de governo mesmo, por quê? Porque quem aumentou o Bolsa Família foi o Bolsonaro. E aí aumentou, o Lula foi lá e dobrou. Não vamos falar de política. Não vamos falar de política. Vamos voltar para a nossa área, para o nosso bate-papo aqui, que é realmente a questão aí do cara que tem a coragem de ir para frente e investir no seu negócio. Sim. Cara, mas legal, muito bom receber você aí, bacana esse bate-papo. Eu espero que os nossos telespectadores aí tenham gostado também. Informar para todos aí que nós estamos no primeiro podcast, realmente foi uma honra receber você aqui nesse primeiro podcast e foi, acho que, enriquecedor esse nosso bate-papo. Deixo com você aí as despedidas. Pô, obrigado. Você tinha perguntado se eu tenho alguma rede social do investimento, né? Nas redes sociais, pode procurar lá Investidor Nômade para saber um pouco mais sobre investimentos, né? E como isso pode melhorar a sua vida no futuro. E é sempre para o longo prazo. E se precisar da gente, se você for morador de Poá, provavelmente a gente vai se ver por aí. Espero que não, porque a gente fica na função de policial militar. E a gente sempre é chamado nos piores momentos. Mas eu espero que tenha agregado, né? E agradeço. Espero que os próximos, inclusive, sejam bem melhores do que esse primeiro projeto. Caio, foi realmente muito bacana essa experiência desse primeiro projeto. Eu quero aproveitar aqui e deixar a mensagem aí para todos que nós temos aí a nossa divulgação, né?
que deu uma apagadinha aqui, que ainda também é um treino que a gente está fazendo aí, nesse repetidor aí. Mas justo nessa hora, né, Quintino? Das pessoas, mas aí que tá, né? O bom e o interessante é fazer dessa forma, Sim, porque sim. a ideia desse podcast é não ser algo profissional, tem que ser algo suave, tranquilo, um bate-papo mesmo, né? Com seus erros, com suas falhas, mas que seja algo bem pessoal mesmo, aquela história que a gente estava falando, de relacionamento, de bater um papo verdadeiro. Mas como estava dizendo aí, nós temos aqui, na verdade, no telão aí, os nossos possíveis patrocinadores. Se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, me contacte e venha participar aí, ou se você também quiser ser um dos entrevistados, eu a princípio estou fazendo os convites, mas pode se colocar aí também como um dos entrevistados e você poder vir falar do seu negócio aqui, como o Caio veio dar esse bate-papo conosco. Caio, gratidão, forte abraço para você, fique com Deus.